Boa tarde, eu sou a Fernanda, eu sou a mais nova médica aqui. Agradeço a associação por ter me convidado para esse primeiro ciclo de palestras e obrigada a vocês de estarem aqui, tá certo? Eu sou ginecologista, sou obstetra, já há alguns anos formada, pouquinhos. E aí a gente vai começar, tá? As meninas pediram para mim falar um pouquinho sobre prevenção. Quando a gente fala prevenção na mulher, tem 300 mil coisas que a gente pode falar, né? Eu acabei optando por falar sobre o câncer de mama. E por que falar sobre o câncer de mama? O câncer de mama, ele é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, não só aqui do Brasil, como do mundo, tá? Ele vem depois do câncer de pele e ele responde por quase 28% de casos novos todos os anos. Então, todos os anos aparecem 28% a mais de casos, tá? O câncer de mama, ele também acomete os homens, porém é mais raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Vocês sabem o que aumenta o risco de câncer de mama? Vamos lá. Idade. Então, as mulheres com mais de 50 anos, elas têm maior chance de ter câncer. Alguns fatores hormonais. Então, quando a gente menstrua muito cedo, ou a gente tem a menopausa muito tardia, ou a gente não tem filhos, aumenta um pouco o risco de câncer. Obesidade, aumento de consumo de alimentos ricos em gordura, uso abusivo de bebida alcoólica, sedentarismo, cigarro, eles aumentam o risco de câncer de mama. A gente estima que por meio da alimentação saudável e da atividade física, é possível reduzir em até 28% o risco da mulher de ter um câncer. Fatores genéticos e familiares, eles também são importantes, tá? Então, histórico familiar de mulheres com câncer de mama, com câncer de ovário, câncer de mama principalmente em mulheres jovens, antes dos 50 anos, então antes da menopausa que a gente fala, tá? Câncer de ovário, histórico de câncer de mama em homens na família, tá? Tem um vínculo maior com a genética. E em pacientes, em mulheres que sabidamente a gente tem conhecimento de alteração genética. Tem algumas mulheres que por terem histórico na família vão lá e fazem o teste genético. A gente sabe que essas mulheres, elas têm um risco maior, porque isso também é uma coisa que acaba acontecendo muito. Eu vou lá, vou fazer o teste genético e eu tenho certeza que eu vou ter câncer? Não, é um fator de risco. Mesmo que você tenha alteração genética, não quer dizer que você vai ter. É um fator de risco a mais, tá? Mas apenas 5 a 10% do total daqueles cânceres que eu falei para vocês, de todo ano aparecem casos novos, a maioria não tem relação genética. Então, a prevenção do câncer de mama não é totalmente possível em função de ter 300 mil fatores de riscos, né? Então, a gente tenta melhorar a nossa qualidade de vida, a gente melhora a nossa alimentação, a gente melhora o controle quando a gente sabe que tem histórico familiar, então a gente vê essa paciente um pouco mais de perto, mas são muitos fatores que se aglomeram ali. Então, é muito importante a gente fazer prevenção, tá? E como a gente faz essa prevenção? É através do exame, hoje em dia, ainda assim, a mamografia é o principal exame de prevenção. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente pega o tumor de forma precoce, mais de 90% dos casos tem cura, né? Então, por isso a importância da gente falar sobre a prevenção, tá? O câncer de mama, geralmente, ele não dói, né? As mulheres, às vezes, vão procurar o ginecologista, o médico, o mastologista, por dor. E eu sempre falo isso para todas as pacientes. Câncer não dói. E se está doendo, é sinal que a coisa está muito avançada. Você já está palpando, você já tem alguma coisa muito comprometida. Não foi o primeiro sinal que apresentou.
Então, tem dor na mama? Lógico, tem que procurar o médico, sempre importante. Mas isso provavelmente não é um câncer, tá? Fazer o autoexame. Hoje em dia, a gente tem um questionamento a respeito de quanto fazer o autoexame é benéfico para o paciente, tá? Porque a gente sabe que a palpação, não sei se vocês já fizeram palpação em vocês mesmos, mas assim, é muito difícil, você palpa, aí você não sabe se é nódulo, você não sabe se é tecido mamário, é muito confuso. E em algumas pacientes isso acaba gerando mais estresse do que ajuda, né? Então, de novo, vamos bater no mesmo martelo. Depois dos 40 anos, o mais importante é a gente fazer a mamografia. Mas, de qualquer jeito, a gente coloca o bracinho atrás da cabeça, na frente do espelho, e a gente palpa toda a mama, tá? Então, como eu falei, a principal forma da gente prevenir o câncer é através da mamografia, tá? E eu vou falar um pouquinho dos mitos e verdades aí, por favor. O aleitamento materno, ele diminui o risco de câncer de mama? Pode passar. É uma verdade. Por quê? Porque a gente atua ali nos fatores hormonais. A gente sabe que as mulheres que têm filhos e que elas amamentaram seus filhos, ela tem um risco um pouco menor. Por quê? Porque a gente sabe que essa mama, ela amadurece, o tecido, a célula que constitui essa mama, ela tem um amadurecimento, né? E a gente tende a ter menos risco quando há esse amadurecimento celular, então a gente tem menos risco de gerar um tumor, tá? Usar sutiã apertado. Eu tenho a mama maior. Uso de desodorante, isso aumenta o risco de câncer de mama? Mentira, tá? Pode passar, tá? É mito. Nenhuma dessas coisas, mas o desodorante é de alumínio, blá, 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 não aumenta o risco de câncer de mama. Já vários estudos mostraram isso pra gente, tá? Usar sutiã apertado, minha mama é maior. Todos já foram, a gente teve estudos muito bem feitos e todos eles mostram pra gente que isso não aumenta o risco, tá? Outra coisa que virou mexeu, aparece aí nas redes sociais, né? Que fazer mamografia aumenta o risco de ter algum problema na tireoide, câncer na tireoide, tá? A mamografia, ela é um raio-x, tá? Mas a quantidade, o índice de raio que tem na mamografia, ela é extremamente baixa, tá? Ela não é capaz de fazer a gente gerar um câncer de tireoide. De qualquer forma, uma boa parte dos lugares, hoje em dia, antigamente eles protegiam, tá? Eles colocavam até uma proteção aqui. Hoje em dia, as máquinas, os raios são tão direcionados que nem essa proteção ela precisa, porque o raio ele é direto, ele é reto, ele não desvia. Então, a chance da gente ter qualquer lesão em qualquer outro órgão, mesmo que próximo, é baixo, tá? Deixa eu passar cá. Então, como eu falei, a dose ela é extremamente baixa e o risco de indução é muito baixo. Vamos lá. Atividade física reduz o risco de câncer de mama? Sim, é aquilo que eu falei. O sedentarismo, pode passar. O sedentarismo ele é um dos fatores de risco para câncer, tá? Alimentação saudável reduz o risco de câncer de mama? Então, estima-se que a alimentação saudável possa evitar mais de 4 milhões de cânceres no mundo, não só de mama, tá? Então, ter uma alimentação com baixo índice de gordura, um aumento de fibra, fruta, acaba diminuindo o risco de câncer. Sou homem, não preciso me preocupar com o câncer de mama? Mentira. É um mito. Obesidade, alcoolismo, doença no fígado, histórico familiar e envelhecimento, eles fazem a gente ter maior chance de câncer nos homens,
tá?